Pessoal, boa tarde novamente, tá? A gente vai estar dando início então no webinar, tá? Referente ao encerramento contábil e os processos que devem ser realizados, tá? Para a correta geração do ECD para validação tranquila do arquivo, tá? Primeiramente, né, a gente queria agradecer o pessoal que está presente aí no webinar e pedir desculpa pelo atraso. A gente teve um probleminha na sala aqui, que o pessoal não estava conseguindo conectar. A gente teve que criar uma nova sala aqui para disponibilizar um novo link. Mas agora deu tudo certo, a gente vai estar dando início aí então, tá? Bom, primeiramente, então, pessoal, a gente vai começar aqui pela... Vou começar aqui pelo encerramento das contas de resultado, tá? Só lembrando que esses processos de encerramento e do ECD é referente à nova contabilidade por pool, tá? Somente referente à nova contabilidade por pool. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente dar início ao encerramento do exercício contábil, né, e as validações que devem ser realizadas para a geração do ECD, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o tipo de regime da empresa, como que ele está configurado aqui na tela do CTP-FM 004, tá? A telinha que a gente configura o exercício contábil ali. Aqui no tipo de regime tributário, a gente vai informar como que a empresa vai estar fazendo esse encerramento. Se é de forma anual, né, lucro real anual, lucro real trimestral ou lucro presumido, que também faz o encerramento de forma trimestral, tá? E o meu ambiente de teste aqui, que a gente está utilizando, eu configurei como lucro real anual, para a gente fazer um encerramento só, que é mais rápido, mas a forma de encerramento é a mesma. E durante o processo de encerramento eu vou ir comentando referente aos outros tipos de regime também. Beleza? Então, primeira coisa, verificar o tipo de regime tributário para seguir para o encerramento das contas de resultado. Tá? Então, vamos lá. Depois, após o fechamento, né, de todas as movimentações referente ao exercício de 2019, né, que é o que a gente vai ter como base agora nesse webinar, a gente vai proceder com o encerramento das contas de resultado, tá? Transferência do saldo das contas de resultado para o PL, para o patrimônio líquido da empresa. Aqui nessa tela do CTP-FP 010, a gente vai zerar as contas de resultado, tá? Primeira coisa, então, que a gente tem que ter em mente é esse campo de data, quando a empresa ela for do lucro real anual, a gente só vai informar a data aqui em 31 do 12 do fim do exercício, tá? Em 31 do 12. Caso a empresa seja do lucro real trimestral, né, ou do lucro presumido, ela vai fazer esse encerramento das contas de resultado aqui 4 vezes a cada trimestre. Então, o pessoal vai entrar aqui no campo de data, vai informar mês 3, mês 6, mês 9 e mês 12. Vai encerrar 4 vezes, gerar 4 movimentações de encerramento, tá? Como a minha empresa aqui é do lucro real anual, eu vou fazer um encerramento 31 do 12, mas é da mesma forma, só muda a data. Para fazer o encerramento, então, a gente vai vir no botão Conta. O sistema ele já vai trazer pré-selecionado somente as contas de resultado, tá? Do grupo de resultado. Quando eu crio a conta lá no CTP-FM 005, que é o cadastro do plano de contas, é configurado lá se é conta de ativo, passivo e etc. Aqui o sistema só vai trazer as contas de resultado para serem encerradas. Então, ele já vai trazer e já vai selecionar todas. A gente só confirma que ele vai carregar todas as contas de resultado que serão encerradas. A gente vai marcar a empresa, tá? A empresa do pool, que vai ser encerrado o saldo das contas de resultado e confirmar. Nessa partezinha aqui, existe duas formas de fazer o encerramento contábil, que é a gente transferir o saldo dessas contas de resultado diretamente para o PL, ou a gente transferir o saldo dessas contas de resultado para uma conta ali da DRE ainda, né, uma conta de compensação, e depois transferir dessa conta para o PL. O sistema está preparado para fazer esses dois tipos de encerramento. Então, se o encerramento ele for ser realizado
diretamente das contas de resultado para o PL, né, que é o patrimônio líquido, a gente vai preencher a conta do PL, que o saldo vai ser gerado aqui nesse campo, conta PL. Se a empresa trabalhar com o encerramento, né, informando o saldo das contas de resultado em outra conta de compensação e depois para o PL, aí nesse campinho DRE aqui é informado essa conta de compensação e aqui na conta PL é informada a conta do patrimônio líquido que vai posteriormente receber o saldo dessa conta da DRE, que serão informados os saldos de todas as outras contas de resultado, tá? Eu vou transferir o saldo das minhas contas aqui direto para o PL, então, tá? Vou dar um F4 aqui. Vou selecionar a conta, tá? E selecionar um histórico referente ao encerramento que eu estou fazendo. Lembrando que esse histórico aqui, a origem dele tem que ser encerramento, tá? Quando eu vou cadastrar o histórico contábil, eu informo a origem, né? Informo o código, a descrição do histórico e a origem. Para esse histórico contábil de encerramento, a origem dele tem que ser encerramento, tá? Então, eu seleciono o histórico, aí ele já vai trazer a descrição aqui do lote, né? Caso seja necessária a geração de algum lote. Se não, é só apagar. E aí a gente dá um F4, que ele vai trazer o saldo das contas, né, de resultado que eu vou estar encerrando. Beleza? Eu fiz alguns lançamentos aqui de exemplo, só para a gente encerrar, para ser mais rápido, né? Então, ele trouxe o saldo das contas que eu vou estar encerrando e eu vou processar. Ó, processo feito, o que a gente faz? O próximo passo a gente sempre orienta a, depois de fazer o zeramento, né, o encerramento das contas de resultado, a gente reconstitui saldo. Então, abriu a tela do CTPFP 003 e clica em processar total. Não precisa nem filtrar nada, o sistema já vai reconstituir o saldo de todas as contas contábeis de forma automática, tá? Então, reconstituir o saldo, aí nós vamos lá para o balancete, no CTPFC 003. Só para validação se todos os saldos de resultado foram encerrados de fato e se o ativo e passivo está batendo. Tá? Essa é uma validação bem importante, que a gente recebe vários atendimentos ali no suporte, né, com probleminha no ECD que o ativo e passivo não está batendo. Então, sempre antes da geração do arquivo, né, tirar um balancete aqui para verificação se todos os saldos estão encerrados e se ativo e passivo está fechando perfeitamente. Aí, como o meu encerramento é anual, eu vou filtrar o período aqui só de 31/12 de 2019. Mas quem trabalhar com encerramento de lucro trimestral pode filtrar os períodos aqui de cada trimestre para validação se todos os saldos vão estar encerrados em todos os trimestres e ativo e passivo fechando perfeitamente. Tá? Ó, eu filtrei 31/12 aqui, né? Como está selecionado todas as contas contábeis, o sistema já me trouxe todas. Quando eu desço aqui na parte inferior, ó, a partir no meu grupo 4, que começa as minhas receitas, tá? Ó, o saldo final já está tudo zerado, o sistema já zerou tudo e fez a transferência para minha conta do PL, tá? Aí eu posso analisar aqui, ó, que o meu ativo e o meu passivo vai fechar. 12.679, 12.679. Quando o ativo e o passivo aqui ele tá certinho, né, fechando, o sistema também vai apresentar o saldo zero ali embaixo. Tá? Então, primeira coisa, verificar o formato de encerramento da empresa, né, se é anual, trimestral, e proceder com o encerramento das contas de resultado, fazer a reconstituição de saldos, e aí, posteriormente, tirar o balancete aqui só para validação se todos os saldos foram encerrados de fato, tá? E só para evitar que esse encerramento, se faltou alguma conta encerrar, para estar verificando antes da geração do ECD, para não ocorrer divergências na geração do arquivo. Então, beleza. Depois que a gente fez o encerramento das contas de resultado, reconstitui o saldo balancete fechando certinho,
a gente vai para o balanço, que é no componente CTP FC006, tá? Para a gente gerar o ECD, a gente tem que fazer a gravação do balanço patrimonial, tá? Aqui nós vamos gravar todas as contas do plano de contas também, inclusive as contas de resultado. E a gente vai gravar o balanço patrimonial da mesma forma que a gente fez o encerramento das contas de resultado. Então, se a empresa apura anual, vai gravar o balanço em 31/12. Se a empresa apura trimestral, vai gravar o balanço em cada trimestre, mês 3, mês 6, mês 9, mês 12. Beleza? Isso é bem importante fazer porque se a empresa realizar o encerramento das contas de resultado de uma forma e gravar o balanço de outra, os saldos serão gerados nos registros do ECD de forma incorreta, tá? Porque o sistema ele vai buscar desse balanço gravado para gerar no ECD, para evitar ficar atualizando toda hora os saldos. Você veio aqui, gravou o balanço, é desse balanço gravado que o sistema vai buscar o saldo das contas para gerar nos registros do ECD. Então, para a gente gravar o balanço aqui, a gente marca todas as contas contábeis, só abre a tela e dá um F4 sem filtrar nada, o sistema já vai trazer todas as contas e todas selecionadas e confirma. Posteriormente, a gente seleciona a empresa aqui, confirma também. Aqui em data do saldo que tem aquela questão da data que a gente precisa estar atento. Então, como a minha empresa é de encerramento anual, eu vou realizar a gravação do balanço em 31/12 de 2019, tá? O tipo de modelo aqui é indiferente, tá? Só para a gente gravar o balanço, eu vou usar um modelo 1 aqui, beleza? Depois que a gente selecionou o modelo, a gente marca os checkbox conta resultado e grava balanço patrimonial. Vocês viram que o sistema ele só liberou esse grava balanço patrimonial quando eu marquei conta resultado. Então a gente precisa primeiramente fazer todo o filtro aqui, marcar o conta resultado, porque o sistema vai gravar também as contas de resultado e marcar o grava balanço patrimonial. Agora, para a gente gravar, a gente só dá um F4. O sistema já vai trazer o saldo das contas e embaixo ele já vai apresentar gravação efetuada com sucesso. Esse processo de gravação ele é feito de forma automática pelo sistema, tá? Automaticamente, quando é marcado o checkbox conta resultado e grava balanço patrimonial, o sistema ele automaticamente, quando você der um F4 para listar todas as contas, as movimentações em tela, ele já vai gravar esse balanço patrimonial, tá? Outra coisa bem importante também é que quando a gente for gravar o balanço, a gente não deve selecionar plano referencial aqui, tá? Quando você for tirar algum balanço para simples verificação e quiser utilizar o plano referencial, né, de acordo com o plano referencial verificar os saldos, beleza. Mas para fins de encerramento e gravação do balanço pro ECD, a gente não utiliza plano referencial, só as contas da empresa mesmo. Então, depois que a gente gravou o balanço aqui, a gente já fez o encerramento e gravou todo o encerramento e o saldo das contas de ativo e passivo. Depois disso, tem outro processo que a gente tem que ser feito para evitar divergências na geração do ECD, tá? Que faz parte do encerramento também, que é gravar o tipo fisco das contas contábeis, tá? Aqui no cadastro do plano de contas, no componente CTP-FM005, só abrir uma conta contábil aqui de exemplo. Ó, esse campinho do tipo fisco aqui, ele é obrigatório para a geração do ECD. Então, se esse campo aqui ele não tiver preenchido, o validador do arquivo ele vai apresentar divergência e não vai gerar o arquivo. Ele vai gerar o arquivo, mas esse campinho lá no registro correspondente ao tipo fisco do plano de contas, dessa conta, vai ficar a informação divergente e o arquivo não vai ser validado. Então, é essa informação aqui que a gente tem que preencher de todas as contas contábeis, tanto de ativo, quanto de passivo, quanto de resultado, tá? Só que a gente não vai gravar conta a conta manual aqui. Existe o componente CTP-FP020, tá? Que ele vai gravar essas contas, esse tipo físico das contas contábeis por intervalo. Então, a gente vai gravar todo o tipo físico aqui, de ativo, passivo e resultado, tá? Então, vou começar aqui, vou fazer como exemplo aqui as contas de ativo, tá? Então, eu vou colocar
o meu grupo 1 ali que é ativo e vou dar um F4. Trouxe só minhas contas de ativo. E isso eu posso fazer no grupo 2 aqui, que é passivo, ou grupo 4, que para mim é receita, tá? Eu vou fazer como ativo só. Dou um F4, deixo todas as contas marcadas e confirmo. Então, ele trouxe só as contas de ativo aqui para mim, tá? Eu vou marcar essa opção tipo físico para indicar para o sistema, ó, eu quero alterar só o tipo físico das contas. O restante, natureza de saldo, situação, as outras opções que aparecem ali, eu não vou mexer, tá? Então, marquei o tipo físico ali. Como eu vou gravar só nas contas de ativo, eu vou marcar aqui contas de ativo, tá? Marquei contas de ativo ali, que é a opção que eu vou gravar para essas contas, né? Aí eu vou selecionar aqui as contas, né? Mas o sistema já traz todas pré-selecionadas e vou clicar em alterar dados. Beleza, o sistema já gravou. Ó. Essa coluna de tipo físico aqui, ela está em branco porque as contas não tinham sido gravadas. Agora eu vou listar, ó, já gravou para todas as contas de ativo o tipo físico contas de ativo. Tá? Esse componente aqui, a título de conhecimento, ele também é bem interessante, que ele permite você alterar várias coisas das contas contábeis por intervalo. Natureza de saldo, né, a situação da conta de cancelada para em andamento, o grupo dessa conta, se ela é ativo, passivo e resultado. Tá? E esse processo aqui, então, a gente vai fazer para as contas de ativo, passivo e resultado. Beleza? Eu vou fazer aqui só para as contas de ativo, mas só frisando que deve ser feito para as outras contas também. Só uma outra coisa que é importante lembrar aqui é que lá na telinha anterior, nas telas anteriores que a gente viu, lá no CTP-FP 010, que é o componente que a gente faz o encerramento das contas de resultado, conforme eu tinha comentado, tem duas formas de fazer o encerramento das contas de resultado, que é transferir o saldo de resultado diretamente para o PL ou transferir o saldo das contas de resultado para uma outra conta de resultado, né? E depois para o PL. Caso a empresa opte por não transferir direto para o PL, mas transferir para uma outra conta de resultado e depois para o PL, o grupo dessa conta de resultado que for receber o saldo, tá? Tem que gravar esse tipo físico como contas de compensação. Tá? Então, por exemplo, se aqui eu fosse transferir todos os saldos das minhas contas de resultado para uma determinada conta de compensação para depois eu transferir para o PL, vamos supor que eu fosse transferir todos os saldos das minhas contas de resultado para qualquer conta aqui, vou pegar de exemplo, receita de serviço. Essa conta de receita de serviço e todo o grupo dela, que é as contas acima, tá? Todas as contas sintéticas acima, até chegar nessa conta analítica, essas contas eu vou selecionar elas aqui, tá? E gravar o tipo físico dela como contas de compensação, tá? Então, ativo, eu vou lá gravar contas de ativo, tipo físico, passivo, vou gravar as contas de passivo, o tipo físico, né? Resultado, eu gravo contas de resultado ali e naquele grupinho ali das contas de resultado que tiver a conta analítica, que for feita a transferência de saldo para depois ir para o PL, aquele grupinho ali apenas, ele tem que ficar como contas de compensação também, o tipo físico, tá? Para não ocasionar divergência na geração do ECD também. Isso aqui é importante lembrar também, tá? Então, depois do encerramento feito, gravação do balanço, ok, tá? E gravado o tipo físico das contas, tem um outro processo que a gente tem que fazer também, para evitar divergência na geração do ECD, que é fazer o relacionamento do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial da Receita. Tá? Em todas as contas analíticas, a gente precisa fazer esse relacionamento. O layout 7 tá, do ECD, que é o layout referente à entrega de 2018, ele informava que as contas sintéticas não era obrigatório fazer o relacionamento com o plano referencial, tá? Eu não cheguei a dar uma olhada como que vai ficar esse ano, tá? Mas a gente
conforme o layout anterior, não era obrigatório. Provavelmente nesse layout 8, né, que é o layout novo para entrega de 2019, provavelmente não vai ser obrigatório também. Então, para fazer o relacionamento, para a gente não fazer conta a conta, né, o sistema utiliza também, dispõe, né, do componente CTP-FM020, que ele faz o relacionamento das contas da empresa com as contas referenciais por intervalo, tá? Esse componente aqui, a gente pode fazer o referenciamento de duas formas. Aí eu vou explicar aqui para vocês um exemplo de cada forma que pode ser feito, tá? No botão conta aqui, então, a gente vai selecionar, tá? As contas que vai ser feito o referenciamento. Então, vou trazer só minhas contas de ativo aqui, o sistema já vai trazer todas, eu vou confirmar, tá? Nesse campinho do plano referencial, se eu der um duplo clique, eu consigo visualizar os planos disponíveis para uso, né? Aí, eu seleciono qual plano referencial que eu vou utilizar, tá? E essa opção mostrar conta aqui, ela serve para auxiliar, né, diminuir a quantidade de contas que o sistema vai trazer em tela. Então, se eu deixar em branco aqui, o sistema vai trazer todas as contas, as que têm todas as contas do plano de contas da empresa, as que já têm conta referencial e as que não têm. E aqui eu posso optar por trazer só as contas que não têm conta referencial ainda, ou trazer só as contas que possuem conta referencial. Vou deixar em branco aqui para trazer todas. Aí eu dou um F4, ele vai listar as contas em tela. Depois, para a gente fazer essa parte de referenciar, de relacionamento, então eu tenho duas formas. Eu posso tanto fazer o relacionamento aqui, linha a linha, tá? E depois salvar essa informação, salvar com F3 ou salvar ali no disquetinho. Então, quando eu for fazer o relacionamento aqui, tá? Por exemplo, pegar essa conta de caixa aqui. Quando eu der um duplo clique, o sistema já vai trazer as contas do plano referencial que eu utilizei lá na tela, que foi o plano 2, né? PJ em geral 2014. Então, eu vou selecionar a conta aqui, né? E o sistema já vai trazer, tá? Eu posso então fazer aqui conta a conta, tá? Fazer esse referenciamento conta a conta aqui e salvar com F3 só para salvar essa informação. Ou eu posso, aqui nessa opção, ó, conta referencial, se eu quiser gravar a mesma conta referencial que eu selecionar nesse campo aqui para todas as contas que está em tela, tá? Aí eu vou usar essa opção aqui. Se eu não quiser fazer uma a uma aqui, eu vou usar essa opção aqui. Por exemplo, todas essas contas que estão em tela, só para a gente usar de exemplo, eu quero gravar a conta referencial caixa matriz. Então, vou vir aqui, dar um duplo clique, né? Selecionar o caixa matriz. Depois que eu selecionei as contas ali em tela, eu dou um aplicar opção. Clico no botão aplicar opção. Vocês podem observar que o sistema aplicou, ó, a conta referencial que a gente selecionou no campo aqui para todas as contas que estavam em tela. Então, isso aqui serve para ajudar nesse referenciamento por intervalo, tá? Então, se eu tenho um grupo enorme de contas lá que vai ser a mesma conta referencial, tenho várias contas de banco, várias contas de caixa, né? Várias contas de clientes, principalmente, que é bastante que fica, né? Que geralmente é utilizado uma conta referencial. Eu posso informar essa conta referencial aqui, trazer todas as contas de cliente em tela, filtrando aqui no botão conta só as contas que eu preciso. Depois eu aplico a opção, né, para o sistema replicar para todas as contas do meu plano de contas essa conta referencial que eu selecionei e dou um F3 para salvar. Aí o sistema já gravou para todas as contas contábeis do meu plano de contas a opção que eu tinha informado aqui, tá? Que eu tinha aplicado aqui. Então, essa aqui é a forma de gravar as contas referenciais por intervalo. Beleza? Que eu gravei só ativo, só a título de exemplo, né? Mas aqui é filtrado o passivo, o resultado, e é feito o depara, né, do plano de contas da empresa para o plano de contas referencial, todo aqui também. Beleza? Só dar uma pausinha aqui para mim tomar uma água. Então, vamos lá. Depois, então, que a gente fez o encerramento, gravou o tipo físico das contas e fez o cadastro do plano referencial, gravou o balanço,
né, a gente vai para mais uma informação importante aqui que ela tem que ser preenchida para a geração correta do ECD, que é a configuração dos dados dos responsáveis pelo ECD da empresa, tá? Para a geração lá no registro J930 do arquivo, tá? Aqui no CTP-FM 002, que a gente vai configurar a função de cada pessoa, né? A pessoa responsável por cada parte do arquivo ali, para estar assinando o ECD no momento da entrega, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a empresa, né? Eu vou selecionar primeiramente a empresa aqui que eu vou fazer o cadastro, o vínculo das pessoas, dos responsáveis, tá? O sistema já vai trazer o pool. Aí eu vou preencher essas informações aqui na parte inferior aqui. Então, vou informar o exercício referente ao ECD que eu vou entregar, tá? Então, por exemplo, todo mundo que tem o exercício de 2018 aqui configurado, que fez a entrega de 2018, tem que configurar aqui como 2019 também, senão o sistema vai lá verificar o exercício contábil referente ao ECD que está sendo gerado, não vai encontrar 2019 aqui, não vai gerar as informações, tá? Aí, depois que eu informar o exercício aqui, eu vou selecionar primeiramente, por exemplo, o contador da empresa, né? Vou dar 2 cliques aqui no campo pessoa, que ele vai listar todas as pessoas cadastradas no ambiente, para mim filtrar o contador, tá? Informo a função dele aqui, que é contador, certo? E informa a qualificação do assinante também. Essa informação da qualificação do assinante aqui também, ela é uma informação obrigatória para o ECD, tá? Obrigatoriamente, aqui, para a geração do registro J930, que o sistema vai buscar desse componente aqui, é obrigatório ter pelo menos dois responsáveis pelo arquivo. Uma pessoa é o contador e outra é o signatário, né, o sócio da empresa. Tá? Então, primeiramente, a gente configura aqui o contador, tá? Informa, né, a qualificação de contador contabilista, certo? Só não vou preencher o campo pessoa aqui que não está preenchido, mas vou alterar de opção. Então, vamos supor que eu já tenho o meu contador configurado aqui. Vou dar um F5 para criar uma nova linha, informar o exercício 2019 e selecionar o sócio, né, o responsável, o administrador responsável pela empresa. Aqui na função eu informo, né, o sócio administrador e na qualificação do assinante eu obrigatoriamente tenho que utilizar em um dos assinantes, obrigatoriamente tem que ser utilizada a opção signatário da ECD com CNPJ ou EPJ, tá? Porque essa pessoa que ela vai ser o responsável pela assinatura do arquivo antes da entrega. Então, obrigatoriamente, uma das duas pessoas que estão configuradas aqui, tá? Elas têm que ter essa qualificação de signatário da ECD com eCPF, com CNPJ ou EPJ, beleza? Essa informação aqui ela é obrigatória, então, para a geração do registro de forma correta, beleza? Outra informação aqui interessante é que, quando eu utilizar a pessoa, vincular aqui, tá, a pessoa que é o contador da empresa, o sistema ele vai ter que gerar lá nos registros da ECD os dados desse contador, né? O CRC, a data de validade do CRC, né? A UF que esse CRC pertence, quando eu informar que a função da pessoa é contador, né? Então, essa pessoa que eu utilizar ela como contador aqui, ela tem que ser uma pessoa física, né? Então, eu vou pegar uma pessoa aqui para mim só demonstrar um exemplo para vocês aonde que deve preencher esses dados do CRC, da data de validade do CRC e etc, tá? Que essa pessoa aqui é a que vai ser selecionada como contador lá no componente CTP-FM002 para a geração do registro J930, tá? Vou pegar aqui uma pessoa física qualquer. Beleza. Quando a gente seleciona a pessoa física referente ao contador da empresa, tá? Para preencher os dados, a gente vai vir aqui nessa abinha à esquerda, pessoa física, tá? Nessa abinha aqui, o sistema vai trazer essa tela e aqui embaixo vai ter
o campo referente às informações do CRC do contador, tá? Aqui vai ter o campo do CRC, tá? A data de inscrição do CRC e a data de validade do CRC, tá? Só lembrando que quando for ser preenchida essas informações aqui, tá? No campinho CRC, primeiramente, a gente tem que informar a UF nesse campinho aqui específico. A data de inscrição e a data de validade, normal. Nesse campinho do CRC aqui, que eu vou informar o código do CRC, né, do contador responsável pela empresa e entrega do arquivo, primeiramente eu informo a UF, né, em letra maiúscula ali, informar a UF, coloco um traço, um tracinho, tá? E informo o número do ECD. O número do ECD não, perdão, o número do CRC. Então, eu tenho o CRC lá do contador, informo a data de inscrição, a data de validade. Quando eu for informar o código aqui, então, eu coloco primeiro a UF, Paraná, por exemplo, informo um traço e coloco o código do CRC ali, em letra maiúscula, né, da forma que for necessário que for o código do CRC do contador da empresa. Outra informação também, tá? Além dessa informação do contador aqui, uma informação que a gente tem que estar atento, que sempre dá erro no ECD, é o cadastro quando a empresa possui cadastro na junta comercial, tá? Que vai gerar o código NIRI lá no registro do ECD, tá? Essa informação aqui, deixa eu acessar uma pessoa aqui para mim passar para vocês. Essa informação ela também é preenchida aqui no componente PES-FM 010, tá? Então, eu vou acessar o cadastro da empresa referente ao ECD que eu estou gerando, tá? Por exemplo, o meu ECD ele é gerado pela empresa 1, então vou acessar o cadastro da pessoa referente à empresa 1, tá? Vou vir aqui na aba pessoa jurídica, tá? Na abinha esquerda aqui, pessoa jurídica, e para preenchimento dessas informações, eu tenho os campos aqui embaixo da junta comercial e da data de registro da junta comercial, tá? Se eu deixar esses campos em branco, sem informação nenhuma, tá? O sistema ele automaticamente vai entender que a empresa não possui registro e vai gerar o campo completo com números zeros lá no arquivo, que é conforme o layout. Se não tem nenhum código, o sistema deve preencher com um zero, tá? Agora, se a empresa possui registro, tem que gerar o código NIRI lá corretamente. Esse código ele é informado aqui no campinho referente à junta comercial e informado a data de registro da junta comercial. Beleza? Vamos ver aqui. Tá. Então, pessoal, depois que a gente fez essa parte do encerramento aqui das contas de resultado, gravou o tipo fisco, gravou o balanço, fez o plano referencial, né? Fez o cadastro do plano referencial ali, cadastrou os responsáveis pela entrega do arquivo no componente CTP-FM 002 e cadastrou os dados do contador e os dados da empresa, tá? O código NIR, ele, se ela possuir, tá? Aí a gente vai para a telinha de geração do ECD, que é o componente CTPF 028, tá? Aqui é bem tranquilo também, a gente vai preencher o filtro conforme a necessidade individual de cada empresa, né? Então, a gente vai informar o período, 1/1 a 31/12. Esse plano referencial aqui, a gente vai selecionar o mesmo plano que foi feito o depara, tá? Das contas do plano de contas para o plano referencial. Eu, no caso, utilizei o plano 2, tá? Esse campo aqui, do balanço patrimonial, tá? Ó, vocês podem ver que eu consigo selecionar o balanço que eu gravei aqui em 31/12, que foi a data que eu gravei o balanço. Como o encerramento da minha empresa é anual, eu gravei o balanço somente em 31/12 e aqui para mim aparece o balanço que eu gravei lá em 31/12, mas a empresa que fazer o encerramento trimestral, ela vai aparecer os 4 balanços gravados aqui, no mês 3, mês 6, mês 9 e mês 12. Eu tenho que selecionar os 4 aqui, tá? Todos os balanços gravados.
Só lembrando que quando eu gravo um balanço lá, no componente CTPFC006, por exemplo, gravei um balanço, ficou alguma coisa para trás, preciso mexer no meu exercício que o balanço já está gravado. Eu posso modificar normal lá, tá? E depois eu gravo esse balanço de novo. Faço da mesma forma, listo as contas em tela, gravo o checkbox conta resultado, gravo lá, né, gravar balanço e dou um F4 que ele vai sobrepor. Ele não vai criar uma nova opção aqui, ele só vai criar uma nova opção quando eu gravar em datas diferentes, tá? Mas quando eu der um F4 lá e tiver marcado a opção de gravar, o sistema vai sobrepor os dados gravados anteriormente, beleza? Aí eu marco o balanço ou os balanços que tiverem gravados aqui conforme o meu encerramento, tá? Informo o meu número do livro. Essa opção aqui de conta aglutinadora, tá? Ela é mais utilizada assim para as empresas que possuem grande movimentação, tá? A Receita ela permite a demonstração do saldo das contas de maneira analítica ou de maneira sintética. Quando a empresa possui poucas contas ali do plano de contas, eu posso gerar o meu ECD de forma analítica, demonstrando o saldo por contas analíticas, conta a conta. Quando a movimentação é muito grande, a demora, a extensão do arquivo é muito grande, eu posso gerar de forma sintética, que o sistema ele vai gerar toda a movimentação, tá? De forma e mostrar os saldos nos registros do arquivo de forma sintética, com as contas sintéticas apenas, tá? Isso é permitido pela Receita esse tipo de demonstração, beleza? Então, informo ali o tipo de aglutinação, né? Se vai ser por conta sintética ou por conta analítica, e preencho os dados aqui, minha forma de escrituração, né? O tipo de ECD, etc. E a versão, tá? Esse campo da versão aqui, pessoal, ele é preenchido com o código da versão, né? Igual é especificado lá no layout mesmo. Por exemplo, a entrega referente a 2018 foi a versão 7.00. Então, eu preencho aqui com a versão 7.00. A entrega referente a 2019, a versão vai ser a 8. Então, eu preencho aqui como 8.00, tá? A título de informação também, no sistema vai estar disponível a geração do ECD já na versão 8 a partir de 9/3, tá? A atualização da nova versão 8 vai ser feita em 9/3. Aí a gente sempre solicita que, assim que possível, assim que a empresa realizar o encerramento da movimentação, né, referente a 2019, já está gerando, a partir de 9/3, já está gerando o ECD para validar, verificar como que está sendo a geração no programa validador, né, verificar como vai ficar os saldos, se devem ocorrer alguns erros ou não, para verificar como que vai ficar ali. Mas a partir de 9/3 vai estar disponível para geração, tá? No, nos ambientes internos, tá? A geração da versão 8. E os clientes que possuem servidor próprio, a partir de 9/3, né, podem estar solicitando atualização de versão para que o quanto antes seja atualizada a versão do ambiente para a geração do ECD com o layout 8 já também, tá? Outra, outro ponto importante salientar aqui também é que nós temos dois tipos de gravação, tá? Que é a geração do ECD local na máquina e em banco de dados. A contabilidade por pool foram feitas diversas melhorias nela, tá? E a gente está orientando nesse momento inicial, gravar local, tá? Gerar o ECD de forma local, porque ele está trabalhando quase da mesma forma gravar local ou em banco de dados, para depois fazer a exportação. Então, gera o ECD de forma local aqui, selecionando, né? Informei o tipo de gravação local aqui, nesse campinho aqui de baixo, no arquivo, eu vou selecionar um diretório da minha máquina para mim salvar esse ECD. Beleza? Depois que eu realizar o preenchimento de todos os filtros aqui, eu clico no botão processar para o sistema gerar um arquivo. Beleza? Esse botãozinho aqui embaixo, validar dados, é uma nova funcionalidade que o sistema que foi habilitado para a entrega desse ano referente ao exercício 2019. Tá? A entrega de 2018 não tinha ainda. Esse botãozinho aqui, quando for preenchido o filtro, tá? E for
preenchido o filtro ali da data, do plano referencial, informado o balanço, preenchido todo o filtro ali da parte de cima e for clicado nesse botão validar dados, o sistema ele vai verificar todas as informações necessárias para a geração do ECD para evitar erros. Tá? Ele vai verificar se todas as contas possuem o tipo físico gravado, ele vai verificar se tem o plano referencial cadastrado, se ativo e passivo está batendo, se todas as contas de resultado estão encerradas. E se não tiver, o sistema vai apresentar aqui na tela, ele vai falar para você o que está divergente ainda, que se você gerar o arquivo dessa forma, vai te gerar erro no validador. Por exemplo, ó, eu tenho contas contábeis que eu não fiz o referenciamento lá, não fiz o depara para o plano referencial. Então, o sistema já está me mostrando, ó, contas contábeis sem conta referencial. Ele vai mostrar o código da conta, né, a descrição e o número reduzido. Ele vai mostrar a lista de contas para mim que está sem conta referencial. Ele informa também para mim as contas contábeis que está sem o tipo físico configurado. Ele vai informar se eu não tenho contas de resultado. Ele vai informar todas as informações ali que a gente validou anteriormente. Ele vai validar de novo, tá? E informar o que restou, o que está de divergente ainda. Então, esse botão aqui é uma garantia para vocês utilizarem, tá? Para prevenir possíveis erros que podem acontecer ali na validação do ECD, esse botãozinho aqui vai tá auxiliando vocês, tá? Outra coisa que eu queria comentar também é referente ao encerramento das contas de resultado. Depois que eu rodei o encerramento das contas de resultado aqui no componente CTP-FP 010, tá? E, por exemplo, encerrei, gravei balanço, tudo, fui gerar o ECD, tem alguma coisa errada ainda, vou ter que mexer nas minhas contas de resultado, vou ter que fazer a transferência de novo. Quando eu gero o encerramento das contas de resultado aqui, tá? O sistema ele vai gerar um lançamento do tipo resultado e vai gravar esse lançamento. Esse lançamento ele pode ser consultado pelo componente CTP-FC 002, tá? A data que eu gravei o encerramento é 31, o encerramento das contas de resultado é 31/12/2019, né? Então, eu vou informar a data que eu gravei aqui e no campinho origem, eu vou selecionar encerramento, que eu quero trazer só os lançamentos de encerramento. Vou selecionar aqui a opção encerrado, tá? Que é o encerramento que eu realizei. Ele vai gravar um encerramento do tipo encerrado, vou dar um F4. Ó, como eu realizei um encerramento só em 31/12, ele trouxe o lançamento aqui referente ao encerramento em 31/12. Se eu tivesse encerrado de maneira trimestral, ele ia trazer 4 encerramentos aqui, tá? Então, por exemplo, vou precisar mexer no saldo das minhas contas de resultado. Venho aqui, cancelo esses lotes, esses lançamentos de encerramento, tá? Filtro eles, vejo quais são, cancelo esses lançamentos de encerramento, faço as modificações necessárias, depois encerra novamente, faz a transferência das contas de resultado, o saldo das contas de resultado novamente e depois grava o balanço novamente, tá, pessoal? Então, depois que fez o encerramento e gravou o balanço, se for necessário modificar alguma coisa, tem que cancelar os lançamentos de encerramento, fazer a modificação, encerrar novamente e gravar o balanço lá no CTP-FC 006 novamente, tá? De forma anual ou de forma trimestral. Cancelar todos os encerramentos, encerrar de novo e gravar o balanço de novo, beleza? Aí, para mim cancelar esses lotes, esses lançamentos de encerramento, eu posso usar o componente CTP-FP 009, que eu trago os lançamentos aqui, né? O encerrado, de origem de encerramento. Eu trago ele aqui e consigo cancelar. Se eu tenho 4 lançamentos, consigo cancelar eles por intervalo, tá? Listando eles aqui em tela e clicando no botão cancelar, vou cancelar. Depois eu posso fazer esse encerramento novamente e gerar novos lançamentos de encerramento e gravar o balanço novamente para que não ocorra erro no ECD referente a saldo, tá? Então, depois de feito todos esses processos, gerado o ECD, a empresa encerrou a sua movimentação, fechou 2019, não vai mais mexer em nada, está tudo certinho. A gente pode vir aqui no componente CTP-FM 004, tá? Informar o pool da empresa, o exercício, e para a gente travar
o uso da contabilidade naquele exercício que já foi encerrado, tá? Aqui no CTP-FM 004, eu vou informar a data de 31/12, referente ao exercício que eu vou estar bloqueando, tá? Porque o sistema, tudo que for informado, tudo que for o que o usuário tentar fazer manutenção antes dessa data de fechamento que eu colocar aqui, o sistema vai bloquear. Então, se eu quiser deixar livre para qualquer manutenção, eu deixo esse campo em branco. Mas se eu quiser bloquear, fechei a contabilidade, não vou mais mexer em nada, quero bloquear para nenhum usuário mexer. Vou lá e informo 31/12/2019, por exemplo, e salvo. Bloqueou. Toda manutenção e lançamento, tudo que for ser feito na contabilidade antes dessa data, o sistema, antes ou igual a essa data, né, o sistema não vai permitir, tendo em vista que foi bloqueado. Ah, se tem determinado usuário, só que eu quero deixar liberado, grava a data de fechamento aqui, tá? E hoje existe no sistema esse botãozinho de data de fechamento aqui, que eu consigo liberar para determinados usuários apenas, tá? Uma data inferior àquela data que está ali para liberar as manutenções, beleza? Mas no geral, a manutenção e bloqueio do exercício contábil é feito nesse componente aqui. Bloqueou aqui, eu não consigo mexer mais em nada. Para a gente começar um novo exercício, só para dar uma adiantada, né? Depois que a gente fez todo o encerramento, gerou ECD, etc., fez o bloqueio ali do exercício passado, né? Para a gente começar um novo exercício, a gente vai cadastrar um novo exercício nesse componente CTP-FM 004, né? Vou informar o pool, vou informar o exercício contábil ali, por exemplo, agora de 2020, vou informar o período 1/1 a 31/12, né? Deixar a data de fechamento em branco, informar meu plano de contas e etc. Eu vou preencher esses dados aqui e salvar. Quando eu salvar essa informação de 2020 aqui, aí eu vou fazer minha transferência de saldo, tá? Das contas de ativo e passivo. Como eu encerrei as contas de resultado, elas vão estar zeradas. Você vai fazer a transferência do saldo das contas de ativo e passivo, o saldo final das contas de ativo e passivo, para o saldo inicial dessas mesmas contas no exercício posterior, tá? Para fazer esse tipo de movimentação, eu vou vir aqui em processo e vou utilizar o componente transferência de saldo entre exercício. Esse componente que é sem segredo. Informa o exercício de origem, o exercício de destino, né, que vai ser 2020, e processa. O sistema simplesmente vai pegar o saldo final do exercício passado e jogar como saldo inicial do exercício corrente, tá? Esse saldo inicial do exercício corrente, ele vai ser gravado no componente CTP-FM 033, tá? Aqui eu consigo selecionar todas as contas e trazer todas elas em tela. Então, depois de fazer a transferência, precisou mexer alguma coisa ali ou precisa acertar algum saldo inicial do exercício seguinte, pode ser acertado nesse componente aqui, o CTP-FM 033, no exercício seguinte, tá? E para a gente alterar entre os exercícios, é o componente CTP-FP 002. Informar o exercício, né? Eu posso trabalhar tanto 2019 quanto 2020 aqui, normal, só alternando entre o exercício aqui e confirmando, tá? Essas são as informações ali referente ao encerramento, geração do ECD e transferência de saldo entre um exercício e outro. Bom, pessoal, então, o que a gente tinha para passar nesse webinar aqui de referente ao encerramento, né, geração do ECD e transferência de saldo, seria isso, tá? A gente vai deixar uns 10 minutinhos agora aberto para perguntas, então, quem tiver alguma pergunta e tiver alguma dúvida que quiser tirar, pode mandar mensagem para a gente que a gente vai estar respondendo. Se não, se for surgindo depois novas dúvidas, pode mandar para as meninas do CS aqui também, tá? A Simone, a Ellen, pode estar encaminhando para elas ou encaminhando para a gente, tá? Ali do suporte contábil, tá? O e-mail nosso ali é contabilidade.virtualage@tots.com.br. Aí vocês podem mandar a dúvida ali também, que a gente verifica o arquivo, verifica, né, a dúvida e responde para vocês via e-mail também, tá? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá? Eu vou encaminhar um link aqui, que é de um manual que a gente tem, um passo a passo, tá?
referente a todos esses processos que a gente tratou aqui do encerramento, tá? Todos os processos de gravação das contas, tipo físico, encerramento das contas de resultado, todos esses processos passo a passo em sequência, um manual bem detalhado de todas essas configurações tem nesse link que eu mandei para vocês aí, tá? Todas essas configurações, esses processos, vocês podem estar acessando esse link que vai ter todas essas informações disponíveis para vocês consultar, verificar, testar e visualizar quando vocês tiverem a necessidade, tá? A gente vai deixar uns 10 minutinhos aí para o pessoal fazer alguma pergunta. O pessoal que tiver alguma dúvida aí pode estar perguntando. Na hora de transmitir conhecimento para seu colaborador, a tecnologia é a sua maior aliada. Com ela é possível identificar as necessidades de cada um, a melhor forma de compreensão das informações e, além disso, ela é escalável, customizável e, o melhor de tudo, requer um único investimento. E quem melhor do que a maior empresa de tecnologia da América Latina, presente nos principais segmentos globais de negócio para desenvolver seus projetos? A área de educação empresarial TOTUS possui a fábrica de conteúdos, que integra especialistas em educação corporativa, tecnologia e as últimas tendências em educação. E-learnings, vídeos, realidade virtual, tutoriais e simuladores, workshops. Tudo isso para transformar conhecimento em resultados. TOTUS, Educação Empresarial.